Tema de hoje, escolhas. A vida é feita de escolhas. Nós temos o direito de escolher. Todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias nós optamos por este ou por aquele caminho. Você, inclusive, tem a capacidade, o direito de escolher, caso queira, como será o teu futuro. Você pode escolher como será o teu futuro. Mesmo em tempos de pandemia, aliás, apesar da pandemia, apesar de tudo que está acontecendo, agora era hora de aproveitar e pensar como será o nosso futuro. O que poderemos fazer? Porque eu já disse aqui, já disseram em toda a terra, o mundo não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia. Então, o que nós podemos fazer, ver, escolher de prático para as nossas vidas? Nós que decidimos. Tudo na nossa vida tem uma escolha. Nós que escolhemos. Aliás, dizem que só não pode escolher pai, mãe e irmãos. Pai, mãe e irmãos, você não escolhe. Porque você vem do seu pai e da sua mãe, e irmão, nasceu, é irmão, não tem como escolher, né? Por melhor ou pior que seja, não tem como escolher. Agora, o restante, praticamente tudo você escolhe. Casa, você escolhe casa, onde morar. Fala assim, pastor, mas eu estou morando num lugar que eu não tive escolha. Tá, se você pensar no teu futuro, escolher, estudar, se esforçar e tal, você vai ter a casa que você escolher. O carro, você escolhe. Se um carro potente, se um carro mais barato, mais caro, você escolhe. O tipo de roupa que você veste, você escolhe. Você escolhe, inclusive, amigos. Você pode escolher amigos. Você escolhe, por exemplo, o seu time de futebol. Tem uns que, infelizmente, escolhem mal nessa área, né? Mas você pode escolher o seu time de futebol, você pode escolher o seu time de basquete, você pode escolher o seu time de vôlei. Se você quiser escolher o cara que joga bolinha de gude, você escolhe. Você escolhe, por exemplo, o que você quer assistir na televisão. Ainda mais depois da era do controle remoto, você escolhe tudo que você quer assistir. Você pode escolher uma namorada, ou namorado, você pode escolher a sua futura esposa ou esposo, né? Só tem que tomar muito cuidado, porque você escolhe a namorada ou o namorado para depois se casar, o restante da família dela ou dele vem agregado, aí já viu, né? Então, analise bem antes de você decidir se casar, conheça bem antes a moça, conheça bem antes o moço, né? Veja se ele é chegado a trabalho, veja se ele gosta das mesmas coisas ou algo parecido do que você gosta. Procura ver isso. É que hoje em dia, o mundo hoje está tão mudado que as pessoas elas olham uma para a outra sexualmente falando, elas escolhem pelo sexo. O corpo é bonito? Opa. O rosto é bonito? Opa. Então se escolhe assim. Aí elas não se preocupam mais em se relacionar, se conhecer como antigamente. Não. Vai para a cama, faz sexo, gostou, ótimo, não gostou, parte para outra, parte para outra. Infelizmente o mundo é assim. E por causa dessas escolhas, o mundo vai cada vez pior. Então, minha dica para você nessa manhã, você pretende se casar? Poxa, eu pretendo, pastor, me casar, tal. Olha, ore bastante, tenha calma, como diria no inglês, take it easy, tenha calma, vai devagar, porque se você confiar no Senhor, se você entender as situações, você vai ver que Deus vai de alguma forma mover no sobrenatural. Não ponha a carroça na frente dos bois. E eu estou falando isso porque hoje, com a idade que eu tenho, e muitos da minha idade hoje, lá atrás, quando tinha a tua idade, 17, 18, 19, 20, 22, 25 anos, 30 anos, a gente fez escolhas erradas. Nós decidimos por algo que a gente não deveria ter decidido. Nós escolhemos, eu já falei aqui várias vezes, eu fiz escolhas no passado, pensando, achando. E como diria um cara no filme que assisti, achar é a mãe de todos os erros. Então eu achei que tomando aquela decisão, fazendo aquela escolha,
a coisa ia ser melhor para mim. E na verdade não foi. Você faz escolhas diariamente. Você escolhe, por exemplo, no frio. Tem gente que escolhe não tomar banho, né? Porque está frio. Acho que não é o teu caso, né? Aqui também os irmãos que estão aqui, se Deus quiser, vão tomar banho hoje, né? Amém. Apesar do frio. Mas você escolhe. Por exemplo, na França, a maioria das pessoas escolhe tomar banho de 2 em 2 dias. Por isso que os perfumes de lá são bons, né? É o que dizem. Você escolhe ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Não adianta dizer que o meio aonde você vive te levou àquilo. Não, isso não é a questão. A questão é você escolher participar do meio que você vive ou não, tá? Você escolhe amar e respeitar os seus pais. Você escolhe amar e respeitar as pessoas. Ou não. Você pode desonrar os teus pais. Você pode desdenhar dos teus pais, das pessoas mais velhas, que querem o teu bem, trazendo conselhos e tal, e tentando levar você a fazer uma escolha boa. Você escolhe praticamente tudo nessa vida. É que por causa dos meios aonde se vive, por causa das situações que se tem no mundo, as pessoas fazem escolhas. Por exemplo, hoje, em meio à pandemia, né, a ideia, a ordem, a determinação é: fique em casa. Fique em casa, porque se você sair para a rua, você vai se contaminar com o vírus e tal. Ótimo. Seria realmente a melhor solução. Para quem tem dinheiro no banco, para quem ganha um salário de 100, 200, 300 mil reais, que tem dinheiro guardado, que tem uma situação financeira boa, um carro bom, uma casa boa, é fácil ele ficar em casa e se manter. Ele fez uma escolha, né? Eu vou ficar em casa e vou me manter. E esses dias até um desses artistas que fizeram essa propaganda, fica em casa, uma delas, né, uma artista, ela disse que infelizmente ela, o esposo e os filhos estavam contaminados com o coronavírus. E eles ficaram em casa. Os filhos um dia foram visitar o pai no Rio de Janeiro. Ela e o marido atual em casa. Ela desceu para pegar um mantimento e voltou. Ela disse que só pode ter sido aí, não tem outro lugar. E ela falou, mesmo ficando em casa, os 4 estamos contaminados. Ou seja, é fácil você falar, escolha ficar em casa para não se contaminar, porque esse vírus, dependendo da vida da pessoa, ele pode morrer. Mas a pessoa, se ficar em casa e não tiver o que comer, ele não morre do vírus, ele morre de fome. E é o que a gente está vivendo hoje. Então as pessoas são obrigadas a fazer escolhas. Eu vou ter que enfrentar esse vírus para trabalhar, para sobreviver. Como é que eu vou viver? As pessoas, por causa da ajuda do governo, escolheram ficar numa fila 3, 4 horas. Correndo riscos de se contaminarem e tal. Ontem eu estava vendo, na sexta-feira, melhor dizendo, uma notícia na internet que nesses últimos 15 dias cresceu em São Paulo, quase duplicou o número de mortes de motoqueiros. Por quê? Porque muita gente hoje fala assim, eu vou trabalhar, eu vou virar motoqueiro. Escolheu fazer isso. Só que essas pessoas não têm prática. E por conta disso, não tem muito trânsito na cidade, eles querem furar o farol para fazer corridas mais rápidas e voltar para entregar, para ganhar e tal. Muitos morreram, quase dobrou o número. Escolhas que a gente faz na vida. Infelizmente, muita gente ainda não aprendeu a tomar decisões, a fazer escolhas. Geralmente, a maioria das pessoas, elas são induzidas por causa das situações. Elas são aconselhadas. Algumas até são pressionadas para fazer escolhas e por isso acabam tomando decisões precipitadas. Quantos jovens hoje já não tomaram decisões precipitadas, fizeram escolhas erradas? Escolheram viver um tipo de vida que não condiz com o que o natural do ser humano vive. E por causa dessas escolhas, muitos estão por aí doentes, sozinhos, depressivos. Hoje tem jovens, adolescentes que estão escolhendo tirar a própria vida. Pasmem vocês. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. E eu quero até aproveitar aqui, já que a gente está vivendo um tempo
difícil aqui, politicamente falando, no Brasil. Um adendo só. Daqui a alguns meses, você vai poder fazer a escolha de quem será o prefeito da tua cidade e os representantes, os vereadores da cidade. Aliás, eu não sei nem por que tem vereador e tantos vereadores. Por que se dispõe tanto dinheiro, enfim. Deus me livre. Mas, como somos, num país democrático, obrigados a votar ou a anular o voto, é melhor você não anular o seu voto, é melhor você escolher bem um candidato. Você escolhe quem vai governar essa cidade, por exemplo, de São Paulo, e quem serão os vereadores que vão ajudar a governar nos próximos 4 anos. Você escolhe. Então pense bem, ore bastante, busque informações dos candidatos que logo, logo, depois que passar essa situação, vão estar por aí se manifestando e tal, fazendo promessas, fazendo juras de amor para você, batendo na tua porta, prometendo que vai mudar a situação, que vai mudar a saúde, que vai mudar a educação, promessas e mais promessas. Os caras são bons em prometer. Então, você, nesse adendo, você vai escolher, se você quiser, quem vai governar a tua cidade. Seja São Paulo, seja em qualquer parte do Brasil. Nós vamos ter eleições, se tudo correr bem, este ano ainda. Ou seja, os nossos caminhos são feitos de decisões. Você escolhe tudo. Você escolhe até na área profissional o que você quer ser. Se você tem uma ideia, um chamado, você escolhe o que você quer fazer, você que escolhe, você que sabe o que é melhor para você. Às vezes você precisa fazer uma escolha, você precisa tomar uma decisão, você tem uma família, você quer viver de algo, mas esse algo ainda não pode te dar o suporte necessário para você sustentar tua família. Então você tem que protelar este sonho, escolher o que é melhor, racionalmente. Agora, se você estudar, se você fizer uma boa escolha, você pode escolher até o lugar aonde você pretende trabalhar. Até isso, hoje, pessoas que são formadas, pessoas que são inteligentes, elas podem escolher. Haja visto o número de profissionais aí, jornalistas, repórteres, que trocaram de emissoras no Brasil por uma americana que veio se instalar aqui. Vários deles foram convidados porque eles eram bons naquilo que faziam e eles escolheram ir para essa emissora. Ou seja, a gente tem que aprender a considerar alguns aspectos em relação a essas escolhas. E, claro, a todo momento, durante os dias de nossa vida nesta terra, conscientes ou inconscientes, por ação ou por omissão, nós fazemos escolhas. Tem gente que escolhe enfrentar, tem gente que escolhe se esconder. Tem gente que escolhe trabalhar, tem gente que escolhe não trabalhar. A gente faz escolhas. Existem casais que protelaram ter filhos e quando ficaram mais velhos tentaram, não conseguiram. Fez uma escolha. Ou seja, tudo na nossa vida nós fazemos escolhas. E quanto mais nós ouvirmos os mais sábios, quem tem pais vivos, inclusive, seu pai, sua mãe, aí você vai dizer assim, pastor, mas você não conhece meu pai é um tremendo ignorante. Minha mãe, coitada, nem o Mobral estudou. Mas eles têm experiência de vida que você não tem. Eles já passaram por alguns caminhos que você ainda não passou e talvez passe. E se você escolher ouvi-los e não criticá-los ou achar que são melhores do que eles, se vocês ouvi-los, se vocês respeitá-los e obedecê-los, a vida de vocês será melhor. Escuta o que eu estou te falando, por experiência própria, inclusive. Ou seja, você pode, como eu disse, escolher sobre o seu futuro. Como será o teu futuro? Você escolhe. O hoje é resultado do que você fez ontem. O que você fez ontem para melhorar hoje? Ontem estava meio frio, eu fiquei em casa, deitado, assistindo uma série que está passando na televisão, assistindo um jogo e tal. Por exemplo, tem um canal de televisão que aos domingos está reprisando os jogos do passado para os torcedores lembrar, né? E o pior não é reprisar o jogo, o pior é o cara assistir e ainda vibrar. Porque ele já sabe que foi campeão. E eu vou te falar, viu? Só Jesus na causa. Enfim,
Mas o hoje é o resultado do que você fez ontem. E o amanhã é resultado do que você fez ontem e hoje. Então você escolhe como vai ser o teu futuro. Você, como eu disse há pouco, você quer namorar? Eu quero namorar, tá bom. A mina, por exemplo, já falei aqui, vou repetir. Eu quero namorar aquele cara. Por quê? Porque ele é bonito. Tá, e aí, ele é só bonito. O que mais que ele tem? Não, ele é bonito. Sim, ele é bonito. E aí, o que mais? Não, ele é bonito. Tá, mas e aí, ele estuda? Ele tem alguma formação? Vê a família como é, os irmãos. Vê como ele trata a mãe, o pai, os irmãos. Vê como ele é com os amigos. Vê se ele é uma pessoa trabalhadora, da mesma forma a moça. Para quê? Para que você faça uma escolha baseado em fatos que você tem visto, acompanhado, para que isso não venha te trazer problemas. Não adianta amanhã você chorar, reclamar diante de Deus e falar: ah, meu Deus, ó vida, ó dor. Ah, se meu pai dizia, meu velho pai, ele dizia em relação a sexo, né? Ele dizia assim: olha, você é livre para fazer sexo com quem você quiser, a hora que você quiser. É mesmo? É. Só que é o seguinte, são 30 segundos de prazer e o resto da vida para você se arrepender. Ele usava muito essa expressão com a gente. Porque hoje em dia as pessoas pensam em sexo, vão lá, faz sexo, tá tudo bem, né? Você vai se arrepender pro resto da sua vida. Se não for um sexo baseado num casamento abençoado por Deus, com decisões tomadas. Vai achando que as tuas escolhas de vida hoje, de beber, de fumar, de beber, de se prostituir, de mentir, de enganar os outros, essas escolhas que as pessoas fazem, pensa assim: não, eu estou bem, Cuidado, como eu já preguei aqui ano passado, um dia a conta chega. E você vai ter que dar conta disso. Então, tome muito cuidado com as tuas escolhas. Amém? Bom, nessa introdução aqui, agora eu vou começar a pregar e falar do nosso lado aqui, o lado espiritual. Irmãos, nós não escolhemos Deus. Tem muita gente que fala assim: eu escolho Deus, Não, a gente não escolhe Deus. O que a gente escolhe é se a gente quer viver perto ou longe de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ama todos. A Bíblia diz que Deus mandou Jesus Cristo, enviou Jesus Cristo para morrer por todos. Então, eu não escolho Deus, e você vai entender isso, que eu vou te mostrar isso na palavra, tá? O que a gente escolhe é se a gente quer ficar perto ou longe de Deus. Nós que escolhemos, nós que decidimos. Jesus, inclusive, pagou um preço caríssimo na cruz do Calvário para que a gente pudesse viver próximo de Deus. O apóstolo Paulo, ele ensinou sobre isso. No texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, vai aparecer a referência aí para você, porque a gente está com um probleminha. Vai aparecer o texto todo? Só a referência. Só a referência, obrigado. Porque a gente está com uma questão ali a ser resolvida nos textos, né? Enfim, mas a referência, Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo pagou um preço caro na cruz do Calvário para nos libertar. E aí Paulo aconselha a igreja da Galácia, dizendo o seguinte: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Gente, Jesus pagou um preço caríssimo na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Para quê? Para nos dar liberdade. Aí nessa liberdade eu tenho o direito de escolha. Eu tenho o direito de escolher viver perto de Deus ou longe de Deus. Eu já disse aqui, semana passada, disse na quinta, domingo passado, quinta-feira, Deus é santo. Deus é santo, nunca se esqueça disso. Deus é santo. Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Por isso ele enviou Jesus. Para quê? Como Paulo disse, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Cristo na cruz do Calvário tirou-nos do império das trevas e levou-nos para o reino da luz.
No reino da luz, que por enquanto a gente está vivendo aqui nesta terra, nós podemos escolher porque nós não somos mais escravos do pecado, se não vivermos mais na prática dos pecados. Se nós nos arrependermos e entendermos e viver uma nova vida, nós podemos escolher se eu peco agora ou não, se eu minto ou não, se eu engano ou não, se eu peço perdão ou não, se eu perdoo ou não, se eu amo ou não amo. Eu escolho. Agora eu tenho capacidade, eu tenho liberdade para escolher. Por isso que Paulo disse, então se você foi livre por Cristo, cuidado para você não voltar ao jugo de escravidão. Porque se você voltar, talvez seja até pior para você se libertar depois. Liberdade, meus irmãos, e aqui no Brasil a gente sabe muito bem o que é isso. Liberdade, segundo o dicionário, é um estado de pessoa livre e isenta de restrição externa ou moral. Liberdade, segundo o dicionário, é poder exercer livremente a sua vontade. Liberdade, segundo o dicionário, é a condição de ser do ser que não vive em cativeiro. E por último, liberdade é condição de pessoa não sujeita à escravidão ou servidão. Ou seja, Deus não fez marionetes, Deus fez seres humanos à sua imagem e semelhança, os capacitou, e mesmo nessa capacidade o homem se perdeu, pecou, aí veio Jesus e libertou, e disse, agora vocês podem escolher. Ou vocês escolhem viver próximo de Deus, que é santo, e para viver próximo de Deus eu tenho que buscar a santidade, a Bíblia ensina isso, ou eu vivo longe de Deus e continuo pecando, eu escolho. Aos Coríntios, a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 e 24, ele disse o seguinte, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Hoje eu sou livre para abençoar outras pessoas. Eu sou livre para amar as pessoas. Eu sou livre para isso. Eu não tenho mais entenda essa expressão, me permita essa expressão chula, o rabo preso com ninguém. Eu sirvo a um Deus vivo e poderoso, então eu posso viver na liberdade que Ele me deu de escolher. Deus apresentou Jesus para trazer liberdade. Deus sempre desejou que o homem e a mulher tivessem plena consciência para escolher. Quando Deus criou Adão e Eva, se você ler o livro de Gênesis, Deus, quando criou e mostrou para eles aquele lugar lindo, maravilhoso, Deus disse para eles, para os protegê-lo, Deus disse o seguinte, você que já leu a Bíblia sabe, Deus falou, olha, dos frutos, das árvores que tem aqui, vocês podem comer todos eles. Inclusive, nessa época, havia lá o fruto da vida que é chamada vida eterna. O fruto da vida. Então Deus falou, vocês podem comer todos, menos aquele ali. Porque no dia que vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. Tipo assim, vocês não têm capacidade de escolher aí. Então eu estou te dando uma dica. Você pode comer tudo, menos aquele. Mas o diabo, muito sagaz, ele fez com que Eva, e o texto diz que os olhos dela, né? Ele é bom para enganar, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, disse Jesus. Então, como ela olhou aquele fruto que era bonito, que era saboroso, ela tomou, comeu e deu ao seu marido, ele comeu e eles pecaram. E por causa dessa escolha errada, eles foram banidos ali daquele lugar. Deus pôs um limite, a partir de tal dia essa pessoa morrerá. Ou seja, começou com escolhas erradas. Se você olhar, por exemplo, no passado, eu sempre pego estes textos desses nossos irmãos que foram libertos do cativeiro lá no Egito. Deus teve misericórdia. Deus tirou-os de lá. Deus se manifestou. Deus fez grandes milagres e maravilhas, coisas tremendas que Deus fez, que humanamente falando seria até difícil de acreditar se não tivessem sido descritos na Bíblia. Os homens viram grandes coisas,
Eles ficaram fascinados por umas frações de tempo, de momentos. Mas na essência da mente deles, a mente era tão acostumada com a escravidão, era tão acostumada com o meio em que eles viviam, que eles resolveram fazer escolhas. E as escolhas que eles fizeram, muitos deles, ao menos a metade deles, por causa de uma escolha que fizeram, não entraram na terra prometida. Deus cumpriu a promessa com os seus filhos, exceto Josué e Calebe, que fizeram a escolha certa, entraram. Os outros não entraram. Por quê? Porque eles diziam que conheciam a Deus. Eles sabiam da santidade de Deus. Deus se manifestou no monte. Eles viram, quando Moisés subiu para falar com Deus, eles viram no monte, o monte fumegando, o monte tremendo. Eles ficaram abaixo. Quando Moisés apareceu, voltou, numa das vezes, eles disseram: Moisés, é melhor você falar conosco, porque a gente não suporta ouvir e nem ver o manifestar de Deus. Eles tinham visto isso, eles sabiam disso. Mas mesmo assim, sempre fizeram escolhas erradas. E num dos textos clássicos, se você ler Deuteronômio capítulo 28, ali tem informações sobre bênçãos e maldições. Deus, através de Moisés, trouxe para eles um ensinamento, dizendo o seguinte: vocês têm dois caminhos para escolher: o caminho da bênção, o caminho de estar perto de Deus, ou o caminho da maldição, de estar longe de Deus. Você escolhe. E lá tem a descrição, depois na sua casa, se você quiser ler, reler. É um texto grande, capítulo 28, capítulo 29, tem muitos versículos. Inclusive, as maldições, elas até amedrontam mais do que as bênçãos. E o povo sempre foca na parte ruim. A gente tem que focar nas coisas boas, porque Deus disse nas bênçãos: se você, se eu, se nós cumprirmos os mandamentos, se nós estivermos na presença de Deus, se nós escolhermos viver o lado de Deus, com certeza, tudo o que nós fizermos, prosperaremos. É o que está descrito no texto. Mas povo é povo. O meio que se vive, as situações que se apresentam, a gente tem que fazer escolhas. Ou eu creio em Deus, ou eu não creio. Ou eu dependo de Deus, ou eu não dependo. Ou eu leio a palavra do Senhor Deus e ela me alimenta, ou eu não leio. Ou eu oro e falo com Deus, gasto tempo com Ele, ou eu não oro. Eu faço escolhas. Diariamente nós fazemos essas escolhas. E no livro de Deuteronômio, capítulo 30, se você tem Bíblia aí na sua casa e quiser acompanhar, no versículo 11, quando Deus falou através de Moisés, no capítulo 28, capítulo 29, no capítulo 30, ele vem reiterar o que ele disse. Ele diz assim, versículo 11 de Deuteronômio, capítulo 30. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer. Veja a palavra do Senhor Deus. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer e nem está além do seu alcance. Ou seja, Deus não colocou nada impossível deles viverem, deles praticarem. Versículo 12. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: poxa, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos? Versículo 13, nem está além do mar, de modo que vocês também perguntem: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Versículo 14, Deus diz assim: nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Como? Hoje nós temos ela escrita, impressa. Você, se não tem, deveria ter uma Bíblia na sua casa. Ah, eu tenho no meu celular, legal. Ah, eu tenho no meu tablet, tenho no meu computador, ótimo. A questão não é ter, a questão é ler. Porque como Deus está dizendo, ela está bem próxima de vocês.
está em sua boca e em seu coração. Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração, a sua mente. Ou seja, por isso, vocês poderão obedecer. Vocês que conhecem a palavra de Deus, nós que conhecemos, nós temos hoje o poder de escolher. Seguir o caminho da bênção ou seguir o caminho da maldição. Seguir o caminho de estar perto de Deus ou de estar longe. Hoje, lendo a Bíblia, nós temos essa consciência, nós temos esse poder de escolher. Versículo 15, Deus disse assim, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Você escolhe. Versículo 16, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Aí vem o seguinte, então, vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. 17, se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, pausa, se diz assim, pastor, mas eu não tenho outros deuses, aqueles deuses que eu tinha, aquelas imagens, joguei tudo fora, mas tem outros deuses hoje, tem gente que adora o carro, tem gente que adora a TV, tem gente que adora o dinheiro, cuidado, não é só esse tipo de ídolo não. Versículo 18, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. 19, Deus diz assim, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Para quê? Que tipo de testemunha é essa? De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Irmãos, Deus é tão bom. Deus é bom, né? Deus é bom, né? Você pode falar aí para a pessoa que está do teu lado. Se estiver sozinho, fala para a tela do computador assim, Deus é bom. Ou fala para o celular, Deus é bom. Quem está aqui, os irmãos estão aqui, Deus é bom. Deus é tão bom que ele fala assim, agora escolham a vida. Ele ainda dá uma dica. Agora escolham a vida. Para quê? Para que vocês e os seus filhos vivam. Versículo 20. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Só até aí. Aí você diz assim, como alguns dizem, pastor, mas esse texto é Velho Testamento, né? Foi para aquele povo e tal. É. Mas no livro de Gálatas capítulo 3, se eu não me engano, no final desse texto de Gálatas 3, se eu não me engano, o texto diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são descendentes de Abraão. Então, como descendente de Abraão, porque eu estou em Cristo Jesus, esta palavra serve para a minha vida. Deus disse, vocês escolhem. Eles tiveram a oportunidade de escolher a vida. O texto está claro aí, sim ou não? Eles tiveram a oportunidade de escolher a vida. Qual foi a escolha deles? Deus é mau. Deus é mau porque lá no Egito eu comia carne e agora eu estou comendo esse maná que cai do céu, que é gostoso, mas comer isso todo dia, olha. Não, Deus é mau porque lá tinha água para beber, aqui não tem. Não, Deus é mau, porque lá eu trabalhava 14 horas, 12, 14 horas por dia, e aqui eu estou caminhando para a Terra Prometida, não dá, era melhor trabalhar lá. Ou seja, o povo fez várias escolhas erradas. Deus está demorando para responder. Deus está demorando, então o Arão, faz o seguinte, você viu que 40 dias lá em cima, ninguém consegue ficar 40 dias sem comer e beber.
Então Moisés morreu. Vamos fazer um Deus para nós, porque esse Deus aí já era. O que eles fizeram? Fizeram uma escolha. Escolheram fazer um bezerro de ouro, porque na época o bezerro, a vaca, o boi, né, eles representavam para algumas tribos prosperidade, bênção que vinha de um Deus. Então por isso que eles resolveram fazer aquele bezerro, e de ouro. Olha a escolha que essas pessoas fizeram, irmãos, para pensar. Eles saíram do Egito ricos, prósperos e saudáveis. Ricos por quê? Porque os egípcios, depois da última praga, encheram eles de ouro, de prata, de bens, some daqui. Vocês só trouxeram desgraça para a gente, some daqui. Eles saíram de lá ricos. É como se tivessem recebido um 13º, um 14º, um acerto de contas, de fundo de garantia, por tudo que eles tinham trabalhado. Saíram de lá ricos. Aí o que eles fazem? Em vez de pegar essa riqueza e guardar para si, para quando chegar na terra prometida, investir, comprar e tal, não. Eles derretem e fazem um bezerro de ouro. Olha a que ponto as pessoas fazem escolhas. Como hoje. Tem gente que tem dinheiro e prefere gastar. Ele não guarda. Ele nem investe na obra do Senhor. Estou falando de gente que conhece Deus. Ele nem investe na obra do Senhor. Mas eu sou obrigado? É lógico que não. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Agora, as escolhas que você faz gastando o seu dinheiro, lá na frente vão refletir na tua vida. Por isso que tem muita gente hoje que tinha condição boa financeira e hoje não tem mais. Eu não estou falando também para você ser miserável, avarento, né? Tem muita gente que não tinha nada e hoje tem muito dinheiro. Eu já disse, eu já conheci ao longo da minha vida vários assim, que por ter muito dinheiro se tornou avarento. Né? Para a obra, para a igreja dava o mínimo, para gastar, para as coisas suas gastava o máximo. Eu já contei o testemunho de um cara que eu conheci, dono de uma agência de carros no passado. Ou seja, eu faço escolhas. Eu escolho, Deus me deu essa capacidade. Entenda, irmão, vou repetir aqui. Jesus te deu liberdade, Jesus te livrou do pecado. Você não é mais escravo. E se você ainda é escravo do pecado, alguma coisa está errada na tua vida. Porque é para você escolher a vida e não a morte. É para você escolher a bênção e não a maldição. É para você escolher vencer o pecado. Eu citei aqui domingo passado, Deus falou para Caim. Quando Caim viu que Deus se agradou da oferta de Abel e não da dele, diz que o rosto dele fechou, ele ficou enfurecido. E aí ele deu aquela risadinha sem graça e saiu de perto de Deus. E aí quando Deus foi perto dele, falou assim, escuta, por que você está assim? Por que o teu semblante caiu? Ele falou, toma cuidado, porque o pecado bate na tua porta. E Deus falou para Caim, cabe a você dominá-lo. E ele olhou, sim senhor Deus, sim senhor. E virou as costas e depois matou o próprio irmão, porque o desejo dele era matar o irmão. Ele tinha uma escolha, ele não precisava matar. Mas ele escolheu matar. Quantas pessoas hoje fazem essas escolhas erradas? Mesmo Deus falando. Porque se você lê a Bíblia, se você lê a palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus, como eu disse aqui, nós podemos escolher. Eu fico perto de Deus e obedeço. E eu obedeço porque eu sei que Deus sabe o que é melhor. Ele é Deus. Ou eu fico longe dele e faço o que eu quero. Pedro também, o apóstolo, ele aconselhou, dizendo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. O apóstolo Paulo, da igreja de Éfeso, tem uma citação dele muito interessante, que serve para a gente no século 21, em meio a essa pandemia. Agora é tempo de pensar, de repensar a vida, de fazer escolhas certas. Capítulo 5, versículo 15 de Efésios, ele disse assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivam. Ou cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando 16 ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Tem uma dica na Bíblia, Novo Testamento, faça como Maria. Lucas capítulo 10, versículo 38, está registrado isso. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Versículo 40, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou ao Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Versículo 41, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. 42, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Há muita controvérsia nesse texto, tem uns que falam que Maria fez certo, outros que Maria fez errado, que Marta fez certo, que Marta fez errado. Não estou aqui para discutir o texto, eu estou aqui para simplesmente te dizer que Jesus falou que Maria fez a escolha certa, ou a melhor escolha. E aí eu pergunto para você, e isso já estou falando há tempos, qual o valor que você tem dado para a ceia do Senhor? Você tem foco, desejo de ceiar todas as vezes que tem ceia? Ou você é daqueles que faz aquela escolha, não, se eu não tomar agora, mês que vem eu tomo. Sendo que Jesus ensinou, João 6,53, Jesus disse, quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Ou seja, nós escolhemos. Qual valor você tem dado? Que escolha você tem feito diariamente? Se você busca a Deus ou não busca? Você escolhe. Você assiste televisão ou você lê um livro? Você escolhe. Você dorme ou você trabalha? Você escolhe. Que escolha que você tem feito na sua vida? Em relação a Deus, você escolhe estar perto de Deus ou longe de Deus? A vida é feita de escolhas. E eu quero encerrar aqui contando uma história interessante para você. Uma história verídica, verdadeira. Jonathan Edwards nasceu em 1703 em Windsor, Connecticut. Ele era o único filho homem entre 10 filhas. Seu pai, Timothy Edwards, era pastor e sua mãe, Esther Stoddard, era filha de Solomon Stoddard, um famoso reverendo da época. Solomon Stoddard, avô de Edwards, era um puritano em todo o significado da palavra. Foi o líder espiritual da cidade de Northam, Massachusetts, por 57 anos. 2 anos antes de sua morte, o seu neto Edwards subiu de pastor assistente para pastor. Jonathan Edwards aprendeu muito com o avô, principalmente a importância de trabalhar duro e estudar bastante. Ainda bem novo, Edwards aprendeu a escrever. O pai dele lhe ensinou latim e outros idiomas como grego e hebraico. Aos 6 anos de idade, ele já conseguia conjugar os verbos em latim. O domínio desses idiomas lhe ajudaria depois a ser um perito em estudos da Bíblia Sagrada e um mensageiro poderoso da palavra de Deus. Aos 13 anos de idade, Jonathan Edwards entrou na faculdade de Yale e lá estudou teologia. E como aquele garoto amava estudar, ele frequentemente passava 14 horas por dia estudando sobre a palavra de Deus. Em 1720, Edwards se formou em Yale como o primeiro de sua classe. E começou cedo a sua carreira pastoral. Edwards lutou para resgatar o significado da verdadeira revivificação cristã. A sua geração foi a segunda geração dos puritanos. A primeira geração tinha trabalhado duro e sido muito diligente para semear a semente do Evangelho e fazer da América um lugar no alto da colina, onde fossem resgatadas muitas vidas para o Senhor Jesus. Mas agora, a segunda geração tinha perdido muito o seu desejo espiritual. Eles tinham perdido a vontade e o zelo necessários para continuar a expansão do reino de Deus. Está falando aqui do pai.
O neto, Edwards, começou uma de suas séries de sermãos, agora como pastor da igreja, com muita oração para acordar a congregação sonolenta, que tinha se envolvido demais com os seus próprios negócios e as suas próprias vidas, deixando em segundo lugar a vontade de Deus, a presença de Deus, se preocupando mais com a sua vida cotidiana, mais com os problemas, do que com Cristo e seu reino. Em 1731, Edwards pregou a mensagem: Deus se glorificou na dependência do homem, o homem que escolhe Deus. Quando eu escolho viver perto de Deus, quando eu escolho estar na presença dele, eu estou glorificando o nome dele. Nisso, ele atacou o liberal argumento que pecado somente era uma condição de ignorância. Ele acreditava que o pecado humano era uma inimizade inerente contra Deus e que a salvação significava uma mudança de coração. Esta mensagem pregada por ele desafiou os cristãos a procurarem em seus corações seus mais íntimos pecados e se arrependerem de cada um deles. Sem dúvida, Edwards foi um grande homem de Deus que muito colaborou, direta e indiretamente, para o reavivamento bíblico e para que hoje eu e você possamos conhecer a palavra de Deus e seu significado. Contudo, em nenhuma área, Edwards, preste atenção nisso, você que é pai ou que pretende ser pai, em nenhuma área foi mais bem sucedido este homem chamado Edwards do que em seu papel como pai. Edwards e sua esposa Sarah tiveram 11 filhos. Apesar de um trabalho rigoroso, que incluía acordar às 4:30 da manhã, ler e escrever em sua biblioteca, viagens extensas, reuniões administrativas infinitas lá na sua igreja e tal, ele fazia questão de dedicar muito de seu tempo aos seus filhos. Apesar da sua vida agitada, Edward se comprometeu a passar pelo menos 1 hora por dia com os seus filhos, principalmente ensinando os seus filhos os princípios cristãos. E se ele perdesse um dia, porque estava viajando, ele acumulava essas horas e as passava com os filhos quando ele voltava de viagem. Sem dúvida, Edwards deixou um importante legado aos seus filhos, assim como seu avô havia deixado para seu pai e seu pai deixou para ele. O dicionário Aurélio nos diz que legado é um valor previamente determinado, ou objetos previamente individuados, que alguém deixa a outro. E o principal legado que Edwards deixou aos seus filhos foram os princípios cristãos. Filhos, escolham Deus. A bênção e a maldição está diante de vocês, mas escolham Deus. Nessa pesquisa, foi feita uma pesquisa, anos depois, sobre a vida desse pastor, desse pregador. E eles puderam constatar o maravilhoso legado que Edwards deixou aos seus descendentes através da sua vida cristã, do seu exemplo. Dos 1.394 descendentes de Edwards, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 foram escritores de destaque, 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos e 80 altos funcionários públicos do governo americano. 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram $1 ao Estado. Veja que interessante. O mesmo pesquisador que fez isso, ele também pesquisou a vida de Max Jukes, um famoso ateu contemporâneo da mesma época de Edwards, o qual frequentemente atacava os discursos
a ideologia e as pregações do reverendo Edward. Max Jukes, o ateu, ele viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para os seus descendentes. Da descendência dessa união de Jukes e sua esposa, pesquisada por um camarada que alguns anos atrás aí, chamado Benjamin, pesquisou, ele conseguiu constatar e encontrar alguns descendentes de Jukes. 310 deles morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres da família desse homem se prostituíram. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado $1.250.000. Ou seja, a história de Jonathan Edward é um exemplo de que alguns sociólogos chamam a regra das 5 gerações. Como um pai cria seus filhos e o amor que lhes dá, os valores que ensina, o ambiente emocional que oferecem, a educação que eles provêm, não só influencia seus filhos, mas as 4 gerações seguintes. Ou seja, o exemplo de Jonathan Edwards nos mostra que quando ele ouvia os conselhos do seu avô, que o aconselhou, escolhe a bênção, não escolhe a maldição. Escolhe fugir do pecado, não escolhe viver no pecado. Escolha amar, escolha perdoar. Escolha bem as coisas que você vai fazer na sua vida. Você tem condições e tempo para isso. Cuidado. Edwards, com 14, 15 anos, escolheu servir a Deus. E ele estudou, e ele se formou. Ele foi um grande pregador. Ganhou muitas vidas para Jesus. E você vê a descrição dos seus descendentes, 5 gerações depois. Homens e mulheres de valor. Por causa de uma escolha. E às vezes é difícil você fazer essa escolha, porque essa escolha que muitas vezes a gente quer fazer, você olha e você não vê frutos ali, porque são coisas espirituais. Você e eu não enxergamos coisas espirituais, ou pelo menos muitos não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar Deus agindo, não conseguem enxergar Deus ali movendo. Eles não conseguem ver isso, eles querem ver coisa prática, quer ver o dinheiro na mão, quer ver a coisa na mão. Então ele escolhe o outro lado. Mas quando eu escolho Deus, e são escolhas espirituais, eu escolho confiar em Deus. Eu escolho confiar na sua palavra, depender de Deus. E quando eu escolho isso, lá na frente, se eu permanecer firme, vai acontecer o que aconteceu com Josué e Caleb. Os dois daquela geração acima de 20 anos que entraram na Terra Prometida e ainda viveram mais uns 40 anos lá. Porque escolheram servir ao Senhor. Você pode escolher hoje servir a Deus, confiar ao Senhor. Ah, pastor, mas eu sou jovem. Tem que curtir as minas. Eu tenho que curtir os minos. Eu tenho que tirar um monte de foto e postar no Face, no Instagram. Eu tenho que mandar bala, porque o tempo passa. O tempo passa. E a escolha que você fizer hoje, amanhã você vai se alegrar ou você vai chorar muito. Você escolhe. Para encerrar aqui o Salmo 112, versículo 1, o salmista escreveu: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes, versículo 2, serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Versículo 4, o salmista escreveu: a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Ou seja, quem escolhe servir a Deus. 5, o salmista disse: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Versículo 7, guarde esse texto no teu coração, meu irmão. Se você escolhe Deus, se você está buscando, escolhe servir a Deus, viver perto dele,
O salmista disse: quem está perto do Senhor não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Versículo 8: o seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. 9, e o último desses que quero ler, ele diz: reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. Ou seja, você escolhe perdoar ou não, amar ou não. Você escolhe economizar dinheiro e guardar para o teu futuro ou gastar tudo agora. Você escolhe servir a Deus ou desobedecer a sua palavra. Penúltimo texto, Daniel capítulo 1, versículo 8, o texto diz que Daniel, contudo, decidiu, em algumas versões escolheu, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Versículo 9, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Quando você escolhe ficar do lado de Deus, confiar em Deus, Deus age no sobrenatural. Guarde isso. Por último, eu quero encerrar aqui com o que eu comecei. Eu não escolho Deus. Jesus falou isso. João capítulo 15, versículo 16 e 17, Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Isso está bem claro. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Para quê? Para você ficar em casa, sentado, contando dinheiro, assistindo televisão, curtindo a vida doidado. Não, eu os escolhi, Jesus disse, para vocês irem e darem fruto. Fruto que permaneça, como Jonathan Edwards, que permaneceu na sua descendência ao menos por 5 gerações. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Versículo 17, o último, Jesus falou: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Ou seja, eu não escolho Deus, escolheu. Se você tem Jesus, Deus te escolheu. Se você não tem Jesus, Deus está te escolhendo hoje para você servir ao Senhor. Deus está colocando diante de mim, de você hoje aqui, ó, o caminho. Ou eu escolho por aqui, ou eu escolho por aqui. Aqui é bênção. Aqui é espiritual, é sobrenatural. Só para os que têm fé, só para os que creem mesmo, é que vão trilhar aqui. E se você quiser uma ajuda para entender isso, leia Hebreus capítulo 11. Porque lá tem vários homens e mulheres que escolheram aqui, ó, viver este caminho. Mas tem muita gente que ficou pelo caminho porque escolheu esse. Você decide, você escolhe. Em meio à pandemia, você escolhe confiar em Deus ou acreditar no que a mídia diz. Você escolhe. Eu escolho confiar em Deus, servir ao Senhor, crer que Ele ainda está no controle da minha vida, que Ele ainda tem provisão para mim e que Ele está todos os dias comigo. E que no dia que eu sair dessa e for para outra vida, eu vou encontrá-lo e vou viver eternamente na sua presença. Por isso eu escolho este caminho, o caminho da bênção. Amém? Você escolhe. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque através de Cristo o Senhor nos escolheu para fazermos diferença. Não para sermos um bando de crentes que apenas vão às igrejas quando dá na telha, fazem alguma coisa quando sentem, e geralmente a gente nunca sente. Tem muita gente que não sente o desejo de trabalhar, de ofertar, de entregar dízimos, de perdoar, de amar. Muita gente não sente, estão esperando sentir. E isso não é sentimento, isso é atitude. Atitude de fé de alguém que escolheu o caminho certo. De alguém que confia tanto no Senhor, que sabe que o Senhor jamais vai deixar faltar. Que sabe que o Senhor sempre vai dar a palavra final. Que sabe que o Senhor está conosco todo o tempo, todo dia, toda hora. Mesmo estando dormindo, o Senhor não dorme, o Senhor está acordado, o Senhor cuida de tudo. Nesta manhã, Senhor, a Tua palavra foi exposta.
Eu expus aqui, Senhor, do passado aqueles irmãos, conforme o relato da tua palavra, que escolheram viver longe do Senhor. Os olhos, a mente deles estava tão escravizada que muitos, ó Deus, perderam a oportunidade de morar numa cidade, numa terra que manava leite e mel. Senhor, muitos hoje estão preferindo viver longe de Ti. E eu trago essa palavra, Senhor, peço a Ti, Espírito Santo, que o que eu não pude, o Senhor fale agora ao coração deste homem, desta mulher. Dos jovens, inclusive, adolescentes que estão escolhendo o mundo. Escolhendo viver a vida do mundo, de sexo à vontade, sem compromisso, de mentiras, de roubo, de curtição, de cheirar, de beber, de fumar. Deus, misericórdia, que eles possam hoje entender que as escolhas que eles estão fazendo hoje vão refletir em suas vidas no futuro. Que eles possam hoje escolher. E eu tenho certeza que se eles tiverem fé suficiente para fazer a escolha da bênção, lá na frente, eles verão a diferença daqueles que te servem, como escreveu a tua palavra, ou está escrito na tua palavra. Porque existe uma diferença, e se não existe, vai existir, daqueles que te servem e daqueles que não te servem. Malaquias falou sobre isso. Por isso, Senhor, nesta manhã, e também para aqueles que vão ouvir à noite, que a tua palavra que está aqui, ó Deus, aberta, mostre que o Senhor está aconselhando. Busque a bênção. Escolha viver a vida. Uma vida saudável, longe do pecado. Cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominá-la. Você, minha irmã, você, meu irmão, cabe a vocês dominar o pecado. Portanto, nesta manhã e também para aqueles que vão ouvir à noite, Pai, eu te peço que o Senhor possa tratar estas vidas. Que o Senhor possa dar força para este jovem, esta jovem, este homem, esta mulher, sair do pecado, fugir do pecado, resistir ao pecado, resistir ao diabo. Em nome de Jesus, Deus, capacita as pessoas que assistem. Ó Deus, que eles possam ter os olhos abertos e ver o lado espiritual, que às vezes a gente não enxerga, mas a gente pela fé crê. Que como o Senhor agiu no passado, a tua palavra diz, tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso nós cremos em Ti. Por isso nós cremos na Tua provisão. Abençoa, Deus, esta pessoa que está conosco, aonde ela estiver agora, que ela possa entender que as escolhas dela hoje vão refletir no seu futuro. Por isso que ela seja capacitada por Ti, Espírito Santo, para fazer boas escolhas, para escolher a vida, para escolher a bênção. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por nos escolher, para que a gente também faça a diferença, para que a gente viva como bênção do Senhor, para que as pessoas possam Te encontrar olhando para nós, ouvindo-nos falar, vendo as nossas atitudes, que as pessoas possam conhecer-Te, Jesus, através de nós, que possamos dar frutos, e frutos que permaneçam, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Amém.